Resolução de disputas e conciliação com o doutor Rogério Neiva. Dr. Rogério Neiva, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. E no quadro hoje nós teremos de resolução de disputas e conciliação, falaremos sobre acordos celebrados e negociações feitas pela Justiça neste ano. O nosso colunista é o juiz do trabalho, Dr. Rogério Neiva, a quem a gente cumprimenta e agradece primeiramente, antes de destacarmos o que vamos falar. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Justiça, Dr. Rogério Neiva, nesse quadro Resolução de Disputas. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação, Arthur, estar conversando com você agora, aqui no lugar do nosso amigo Sérgio, e com os nossos ouvintes sobre a nossa temática dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. E hoje os temas serão três, Dr. Rogério Neiva. STJ julga depósito de FGTS diretamente na conta do empregado que fez acordo. Aeronautas aprovam proposta de empresas e encerram greve. E Supremo Tribunal Federal cria Centro de Soluções Alternativas de Litígios. Vamos começar pelo FGTS. Que julgamento foi este? Pois é, Arthur, na verdade, eu diria assim que este julgamento ainda acontecerá e acontecerá de uma forma que espera-se que resolva definitivamente da melhor forma possível a questão. Do que estamos falando, Arthur? E esse é um tema importantíssimo, principalmente para aqueles, e de forma mais específica, as empresas que acabam figurando como reclamadas, como réis em ações trabalhistas, em reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho, celebram acordos e incluem no objeto do acordo a quitação dos depósitos do FGTS. Então, esse é um assunto muito importante. Eu chamo a atenção aqui daqueles que nos acompanham, principalmente os advogados que atuam na Justiça do Trabalho, as advogadas e os advogados, e aqueles que atuam em empresas que venham a figurar no polo passivo de reclamações trabalhistas. Porque o que acontece? Qual é a situação prática e concreta que está por trás dessa questão que o STJ em breve espera-se que ponha uma pedra nessa discussão? E muita gente, Arthur, só chamando aqui a atenção preliminarmente para mais um aspecto, muita gente não tem ideia disso, né? E aí é um problema, né? E às vezes até os próprios magistrados, eu faço aqui uma meia-culpa, né? Às vezes não tem a devida compreensão das repercussões daquilo que vai além dos acordos que homologam. Qual é a situação, Arthur e caros ouvintes, para que se entenda um pouco melhor do que estamos falando? O trabalhador ajuiza uma ação contra a empresa na Justiça do Trabalho, uma reclamação trabalhista, postulando lá uma série de direitos, de obrigações que entende que não teriam sido cumpridas, e dentre essas sustenta que depósitos do FGTS não teriam sido recolhidos. E podemos estar falando não só de depósitos do FGTS incidentes sobre o salário que não foram recolhidos, como também até mesmo reflexos de outras regras que até estejam sendo postuladas nessa mesma reclamação trabalhista. Aí chega lá na audiência, se faz um acordo, se discute lá todas as questões, e se faz um acordo. Neste acordo fica pactuado que os depósitos do FGTS não recolhidos estão incluídos, até porque muitas vezes nesses acordos se inclui aquela famosa cláusula, que volta e meia tratamos aqui, de quitação dos direitos e obrigações decorrentes do extinto contrato de trabalho, que teoricamente quitaria tudo que decorre daquela relação, daquele contrato de trabalho. E aí se inclui, então, se considera que estaria quitado ali os depósitos do FGTS. Inclusive se pactua, muitas vezes em situações até em que há discussão sobre a extinção do contrato de trabalho, por exemplo, o empregado alega rescisão indireta, que saiu por iniciativa própria, mas por uma falta cometida pelo empregador, ou o empregador considera que ele teria cometido uma justa causa e pagou a rescisão com base na justa causa. Enfim, e o fato é que até aquele momento, muitas vezes, enquanto dessas situações, o empregado não sacou os depósitos do FGTS, de modo que, além de se pactuar a quitação dos depósitos do FGTS, e esse é o assunto mais importante aqui, se pactua a liberação dos depósitos por meio de um alvará que o juiz expede, às vezes, inclusive, colocando a ata com força de alvará. Muito bem, essa é a situação comum e corriqueira que muitos, os advogados que nos acompanham, que atuam na Justiça do Trabalho, ou aqueles que nos acompanham que já foram partes, ou são, é uma situação extremamente corriqueira que acontece no dia a dia. Qual é o problema? Qual é a questão que surge aí e muita gente não tem consciência? Se os depósitos do FGTS não foram recolhidos ao longo do contrato de trabalho, para a Caixa Econômica Federal, há um inadimplemento de depósito do FGTS. E aí o problema é que a Caixa não reconhece que naquele acordo que estaria quitando aqueles direitos, não estaria sendo quitado esses depósitos que ficaram para trás. Ou seja, como se fosse assim, lá no sistema da Caixa, na escrituração da Caixa, não aparece que está quitado aquela, que a gente chama tecnicamente de competência correspondente ao mês, que foi objeto de quitação naquele acordo, na Justiça do Trabalho. E aí tem um aspecto interessante, que muita gente às vezes não se dá conta, que o FGTS, quando eu estudei, quando eu estudava, seja na graduação ou para o concurso, a gente aprendia assim, que o FGTS, ele tem uma natureza jurídica bastante peculiar. Existem alguns autores que chamam de um direito semipúblico. Por quê? Ele tem uma faceta privada, no sentido de que é patrimônio privado do trabalhador, mas também tem uma dimensão pública. Por quê? Porque o trabalhador, apesar de ser titular daquele dinheiro, daquele patrimônio, ele não tem, primeiro, ampla disponibilidade sobre aquilo, até porque ele só saca nas hipóteses que a lei permite.
Tanto é que quando se tem essas situações de catástrofe, desastre, há a possibilidade do poder público liberar o depósito do FGTS, né? Então, não é um direito que ele pode chegar lá e falar, eu quero sacar agora. E, por outro lado, é administrado pelo poder público, por meio da Caixa Econômica Federal. Então, por isso que ele tem esses dois lados. Então, a Caixa exerce esse papel de gestor do FGTS. Então, na prática, o que acontece, né? Resumindo, final moral da história. O sujeito faz um acordo, o empregador entende, o ex-empregador, a empresa entende que está quitando tudo e o próprio empregado, para ele, está resolvido ali, pelo menos teoricamente, né? Orientado pelo seu advogado. Só que para a Caixa, aquela obrigação não teria sido cumprida. Aí o que a Caixa faz? A Caixa comunica a Procuradoria da Fazenda Nacional, porque ele também tem um certo caráter aí de quase que uma natureza tributária, e aí a PFN, que acaba atuando, comunica a Procuradoria da Fazenda Nacional. O que a Procuradoria da Fazenda Nacional vai na Justiça Federal promover a execução fiscal contra a empresa daquilo que, teoricamente, a gente, né, sob essa perspectiva que eu estou colocando, já foi quitado na mesa de audiência lá na Justiça do Trabalho. E aí fica, né? Eu tenho um juiz do trabalho que homologou um acordo dizendo, esta obrigação está quitada, e quem tem competência para isso sou eu, juiz do trabalho, para quitar, né, para discutir esse tema. E aí eu tenho um juiz federal, né, que lá na outra ponta tá com o abacaxi na mão, que é a promoção da execução, e a Caixa dizendo, não, ele não pagou essa competência aqui. Então isso é um problema. E aí existem decisões do STJ que reconhecem que, de fato, a Caixa estaria correta. E a Procuradoria da Fazenda Nacional não foi quitada. E aí o empregador pode, eventualmente, ter que pagar 2 vezes, lá na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal. Então, esse é o fato, né? É muito importante que os advogados fiquem atentos a isso, porque aí depois seu cliente, a empresa, né, recebe lá uma intimação na Justiça Federal para pagar aquilo. Muito bem, existe, né, várias, eu pessoalmente, assim, né, tenho uma preocupação muito grande com isso, até porque, quando fui juiz auxiliar da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, fui indicado, né, pela então presidente, a ministra Maria Cristina Peduzzi, para compor o grupo operacional do Centro de Inteligência do Conselho Nacional de Justiça, né, na gestão do ministro Fux, e esse foi um tema que nós discutimos lá. Eu participei de um grupo de trabalho, né, que tinha também a participação de um colega muito aplicado, que se dedicava muito a esse tema, né, que é o juiz federal Marco Bruno, da 5ª Região da Justiça Federal. Tentamos resolver isso, inclusive estabelecendo diretrizes para que os juízes do trabalho, na hora de fazer o acordo, seguissem determinados parâmetros ou determinadas cautelas para tentar fechar a porta, né, assim, amarrar as coisas junto à Caixa. Não deu certo. E agora a bola está na mão aí do STJ para definir definitivamente a questão. E aí eu esclareço o ouvinte que, então, o que aconteceu, né, concretamente? A primeira sessão afetou 3 recursos especiais, que é o 2003-509, o 2004-215 e o 2004-806. Repetindo, 2003-509, 2004-215 e o 2004-806, todos da relatoria da ministra Suzete Magalhães, para que essa questão seja enfrentada em sede de recursos repetitivos. E aí, vejamos qual será o desfecho dessa história. De modo que faço 2 observações finais. Primeiro, advogados e advogadas, fiquem atentos a essa questão. A essa questão no sentido de quando vão fazer os acordos. Segundo, acompanhem esse julgamento, porque, né, pode ser que essa questão seja resolvida, inclusive, de uma maneira mais facilitada, de modo a reconhecer a validade daquele acordo na Justiça do Trabalho e que o empregador não tem que responder por isso na Justiça Federal. Estamos conversando com o juiz do trabalho, Dr. Rogério Neiva, aqui no quadro Resolução de Disputas e Conciliação do Revista Justiça, na Rádio Justiça em 104,7 FM. Dr. Rogério Neiva, aeronautas aprovam proposta de empresas e encerram greve. Pois é, Sérgio, o país acompanhou, né, em alguma medida sofreu as consequências, como é natural de ser em qualquer greve, né, diga-se de passagem, um direito reconhecido pela Constituição a todas as categorias, mas, né, que naturalmente tende a ter as suas repercussões, principalmente quando se trata de atividades essenciais como essa. Então acompanhamos, né, vivenciamos, a sociedade vivenciou esse episódio. Eu na semana passada, né, no nosso quadro aqui, eu havia explicado para o ouvinte exaustivamente, né, como funciona essa dinâmica dos conflitos coletivos que podem levar à greve, e havia comentado na quinta-feira da semana passada que ainda estava em andamento uma tentativa de solução autocompositiva, inclusive naquela ocasião, na quinta-feira da semana passada, em função de reuniões que ocorreram na vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, né, ainda mencionei aqui que, né, os nossos votos de torcida para que se chegasse a um acordo. Daquelas reuniões na quinta-feira foi apresentada uma proposta por parte da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, submetida à Assembleia ainda na quinta-feira à noite, que foi rejeitada. Quando foi na sexta-feira, no final do dia, numa interlocução direta, né, entre as partes, o sindicato dos aeronautas, né, e as empresas aéreas, inclusive antes mesmo de que fosse ajuizado um dissídio de greve, havia expectativa de que se fosse ajuizado um dissídio ou na própria sexta-feira ou no sábado, mas num diálogo direto entre as partes, as empresas aéreas apresentaram uma nova proposta que foi submetida à Assembleia logo no sábado e concluída, uma Assembleia virtual concluída no domingo ao meio-dia com a aprovação da proposta por 70% da categoria e uma ampla participação, de modo que com isso o conflito foi encerrado, a greve foi encerrada e alcançou-se a pacificação social. Então faço essa menção aqui apenas para dar um retorno para o nosso ouvinte do que comentamos na semana passada, sem
também não deixar de parabenizar as partes e seus advogados por terem buscado uma solução de consenso, inclusive na interlocução direta, né? Eu sempre digo e acho que essa, né, não há quem, sendo um militante envolvido, estudioso da temática da resolução de disputas, que não concorde com o fato de que, em qualquer conflito, as partes é que são os grandes protagonistas, né? E melhor ainda quando as próprias partes encontram a solução, que foi o caso, né? Então, de modo que ficam registradas aí as congratulações às empresas aéreas, sindicatos das empresas aéreas, seus gestores, seus advogados, que têm um papel muito importante nisso, obviamente que também os seus gestores de relações trabalhistas e relações sindicais, né, e recursos humanos, que tiveram o bom senso, a serenidade e a grandeza de apresentar essa nova proposta que permitiu uma saída para a solução de consenso, aos dirigentes do SNA, que desenvolveram um belo trabalho na defesa do interesse da categoria. Realmente, assim, puxar uma greve não é algo fácil, e é algo difícil, é cansativo, né? Dava para ver, né? Eu vi algumas das lives, né? Assim, o cansaço dos dirigentes do SNA, mas acima de tudo, né? Até considerando o nosso espírito aqui do nosso quadro, parabenizo pela grandeza da atitude de levar adiante essa última proposta que levou à solução e inclusive, defender a aprovação dessa proposta. Para um dirigente sindical tomar a iniciativa de defender uma proposta patronal para solucionar um conflito numa situação de greve, é preciso também que esteja dotado de muita racionalidade, muita serenidade, de modo a compreender que aquilo é a melhor solução para o conflito e para o interesse da categoria. E, por fim, também não posso deixar de registrar as congratulações, né, e o registro de reconhecimento do trabalho da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que tem à frente o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, e que tem o auxílio da minha amiga Roberta Mello de Carvalho, que é uma excelente magistrada, uma grande entusiasta da causa da conciliação. Inclusive, tive feedbacks de representantes de ambos os lados sobre o seu brilhante trabalho desenvolvido, né, ainda que não tenha chegado ao consenso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, mas que, né, a juíza Roberta fez um belo trabalho, né, inclusive minha colega aqui da 10ª região, e que é isso. O mais importante, né, a gente nunca pode perder de vista aquilo que está lá no Código de Ética da Conciliação e da Mediação, tanto da Resolução 125 do CNJ quanto da Resolução 747-JT. Ausência de obrigação de resultado, né? O mediador, ele tem que estar comprometido com o processo de mediação, e não necessariamente com o resultado compositivo. O ministro Renato Paiva, né, um grande magistrado já aposentado, com o qual tive a felicidade de trabalhar, sempre dizia: o resultado é a responsabilidade das partes. A responsabilidade do mediador, a obrigação do mediador é com o processo, é promover o melhor processo de mediação possível do ponto de vista técnico e do ponto de vista ético. Então, esse é o fundamental, né? Isso foi o que se promoveu, né, por parte da vice-presidência, e o que importa é que no final chegou a uma solução de consenso. Dr. Rogério Neiva, para finalizarmos, o Supremo Tribunal Federal criou o Centro de Soluções Alternativas de Litígios. Qual vai ser o papel, a finalidade, a função desse centro? Pois é, Sérgio, o que aconteceu? Na verdade, só para esclarecer o nosso ouvinte, no final da gestão do ministro Toffoli, já havia sido criado um CEJUSC, um Centro de Mediação e Conciliação, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso já existia. O que fez agora, recentemente, a ministra Rosa Weber, seguramente, né, numa iniciativa de prestígio aos métodos consensuais, né, e mais um passo dado pelo Supremo Tribunal Federal, em que se criou uma estrutura mais ampla, na qual foi inserida aquele CEJUSC que já havia criado no final da gestão do ministro Toffoli, e mais 2 órgãos dentro dessa estrutura maior, que é o Centro de Cooperação Judiciária, que também já era disciplinado por uma resolução já há pouco tempo, já desse ano ainda, né, mas um pouco anterior, do próprio Supremo Tribunal Federal, que cumpre o papel aí, efetivamente, de cooperação judiciária, que nada mais é do que promover a integração entre os vários órgãos do Poder Judiciário em questões jurisdicionais, para se buscar uma solução de uma maneira mais eficiente. E a criação, aí que vem uma unidade nova, do Centro de Coordenação e Apoio às Demandas Estruturais e Litígios Complexos. No fundo, essa foi a grande novidade desse ato recentemente publicado pelo STF, a partir da ministra presidente Rosa Weber. Então, o que fez a ministra Rosa? A ministra Rosa pegou 2 órgãos que já existiam, o CEJUSC, que já existia no STF, pegou esse Centro de Cooperação Judiciária e criou mais esse Centro de Coordenação e Apoio às Demandas Estruturais e Litígios Complexos, que é a CADEC/STF, junto dessa estrutura maior que abrange essas 3 unidades. Só para o ouvinte entender um pouco melhor, qual é o escopo, né, dessa nova estrutura, né, que é o artigo 3º da resolução, que diz o seguinte: compete ao Centro de Coordenação e Apoio às Demandas Estruturais e Litígios Complexos auxiliar a resolução de demandas estruturais e dos litígios complexos da competência desta Corte. Então, esse seria o papel, e aí no parágrafo único estabelece: para os efeitos da resolução, os processos qualificados no caput são aqueles voltados a reestruturar determinado estado de coisa constitucionalmente desconforme, e os que exigem, para a concretização de direitos correspondentes, técnicas especiais de efetivação processual e intervenções jurisdicionais diferenciadas. Então, como o nome já diz, são essas demandas complexas, que às vezes exige uma atenção e um cuidado para além daquela
daquele julgamento daquela jurisdição pela via tradicional. O que quer dizer tudo isso? É que se trata aí de uma iniciativa de busca de eficiência do sistema de justiça, de modo que também ficam registradas aqui as congratulações à ministra Rosa Weber e à sua equipe por mais essa brilhante iniciativa. E esta foi a participação do nosso colunista, o juiz do trabalho, Dr. Rogério Neiva, no quadro Resolução de Disputas e Conciliação. Dr. Rogério Neiva, que já participa há muitos anos aqui da Rádio Justiça nesse quadro. Os agradecimentos, um bom fim de ano para o senhor e até 2023. Muito obrigado, Arthur, e me despeço aqui dos nossos ouvintes. Agora, me despeço dos ouvintes quanto ao ano de 2022, desejando que todos os ouvintes, você, Luiz e todos os colaboradores da Rádio Justiça, tenham uma excelente passagem de ano e que tenhamos todos um 2023 com muita saúde, com muitas alegrias e, acima de tudo, observando o espírito do nosso quadro com muita paz.